Nós vamos iniciar nossa live louvando ao nosso Deus, amém? O Senhor é grande e poderoso, aleluia! Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, que é o Santo Monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. No início, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no Santo Monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, oh, e céus. Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite e dizer que o Senhor é a nossa força, a nossa segurança, o nosso auxílio todos os dias. Nós estamos firmados no Senhor, a nossa fé é o Senhor. Aleluia! Pastor Almir Dias, entra aí agora para eu aceitar o Senhor.
Glória a Deus. Olha ele aí. Que é esse, hein? Tá sem som, pastor. Será que é lá? Aqui. Vai ser que se tocar ele. Não estou te ouvindo. Pastor, sai e entra de novo, para ver se o som aparece. Não é aqui não. É lá, né? É, eu não tô ouvindo ele. Ele tava falando. Me ouvindo você tá. Uhum. Não saiu. Você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Ninguém tá ouvindo ele. Alguma coisa no telefone tá desligado, né? Ou ele tá usando algum microfone. Você está usando microfone? Não? Tá? Continua. Pois é, não está saindo sua voz. Vai pegar o microfone. Irmãos, aguardem que ele foi pegar o microfone. É assim mesmo. Há resistências. Antes da bênção, tem a resistência. Amém? Oremos. Repreendemos todo mal. Ó, Alô, agora sim. glória a Deus, Deus é bom. Ô, E aí, pastor, tudo bem por aí, pastor Wendel? que bom falar com o senhor, viu? Pois é, estamos aqui. Muita saudade de vocês, de todos os irmãos aí de Aracaju, de Sergipe. Eu amo vocês de todo o coração. Amém, nós também te amamos. Sentimos sua falta aqui nas nossas reuniões. Pastor Mi, dá um Sim. alô para os irmãos de Caldas Novas aí, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos de Caldas Novas, é uma satisfação estar aqui participando dessa live com o pastor Wendel. E é uma igreja que eu admiro, que eu amo, que eu respeito. E uma igreja que, pastoreada por dois grandes amigos, o pastor Marcelo e o pastor Wendel, tem feito um grande trabalho aí. E eu oro para que dia a dia essa igreja ela seja sustentada no poder e na graça do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora dê um oi aí para Vinha Sergipe, né? Meus amados irmãos da Vinha Sergipe, de Aracaju, que estão aí conectados conosco, para mim é uma grande honra, um grande prazer ter os irmãos aí nos ouvindo nessa live esta noite. Hoje nós vamos estar compartilhando um dos capítulos do pastor Aloísio, que é o 12º dia, onde o título diz: o homem que precisava voltar para casa. Mas antes de nós começarmos, eu quero agora pedir ao pastor Raul para estar
elevando a Deus em oração e nos abençoando nesse momento tão precioso, onde nós iremos compartilhar a palavra de Deus. Amém. Senhor, nós te damos graças, Pai, a distância, Pai, não é problema para o Senhor. Pai, o Senhor está aí em Caldas Novas, o Senhor está aqui em Aracaju, o Senhor está com os amados irmãos no Brasil afora. Pai, eu oro ao Senhor nesse dia, para que a graça do Senhor, a Deus, nos abra cada dia mais o entendimento da pessoa do Senhor Jesus. Pai, que os nossos olhos sejam abertos, que tenhamos revelação da Tua palavra. Pai, que nós tenhamos revelação, ó Deus, do amor do Senhor por nós, da graça do Senhor por nós. Porque quando nós estamos sustentados pela graça e temos a certeza disso, o nosso caminho se torna muito melhor. A vontade do Senhor se torna leve. Pai, nós estamos alegres porque de fato o Senhor tem operado nesses dias. Pai, que o Senhor supre a cada um, que o Senhor guarde a vida de cada um, que o Senhor livre-nos, ó Deus, deste vírus maligno, maldito, que nós amaldiçoamos agora em nome de Jesus e declaramos que ninguém da nossa igreja, Senhor, sofrerá, Senhor, com este vírus, não teremos baixas, Senhor, no exército do Senhor, não teremos baixas, ó Deus, Pai, no nosso meio, no povo do Senhor, e declaramos, Pai, que em todos os dias nós confiamos na Tua bondade e no Teu amor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Doutor Almir, sim. Nós combinamos de usar cinza? O Clério está aí perguntando, né, para nós, né? Essa foi boa. Glória a Deus. Pastor Almir Dias, eu estava meditando nesse versículo, eu não sei se o senhor fez o jejum aí também, debaixo das suas asas? Fizemos sim. Pastor Almir, o que o senhor, vocês já concluíram, né? O senhor fez junto? Concluímos o dia que Goiânia concluiu. Eu começou junto com Goiânia, aqui Caldas Novas também. Pastor Almir, diante dessa epidemia que virou uma pandemia, eu percebi que realmente o nosso pastor Luiz é direcionado pelo Espírito Santo, porque esse completamente jejum veio para realmente trazer para nós uma segurança. O senhor concorda comigo? Sim, concordo plenamente. O pastor Luiz, ele tem uma sensibilidade espiritual muito grande e nós sabemos que quando ele tem uma direção de Deus, nós podemos entrar com ele, que nós estamos realmente entrando na vontade de Deus. Então, quando eu percebi, meu jejum seria depois, mas quando eu percebi, né, que Deus estava falando com o pastor Aloísio, apesar de eu já ter marcado o nosso jejum um pouco mais para frente, eu sentei com meus pastores rapidamente, falei, vamos começar junto, em 2 dias a gente já estava junto lá com Goiânia e com muitos pastores aí do Brasil e pelo mundo afora. Foi bênção demais. Eu também. A experiência que eu tive durante esses dias é porque realmente é bem patente o que o senhor está dizendo. Deus tem direcionado o nosso pastor. E por causa desse problema, essas mensagens desse livro, elas vieram para alimentar a nossa fé enquanto o mundo estava atacando a nossa fé, não é verdade? É verdade, é verdade. Cada palavra que nós ministrávamos aqui, aliás, que foi ministrada, e nós estamos aqui participando da live, participando aqui da mesa do Senhor, cada palavra ela vinha trazer uma paz, uma segurança, uma certeza de propósito e também, né, uma ousadia da parte da igreja para a gente enfrentar essa situação, crendo na provisão do Senhor, crendo na proteção do Senhor, não é verdade? Crendo na bondade do Senhor para com a sua igreja. Então, tudo o que aconteceu nesse jejum, ele veio realmente assim, como uma luva para, né, vestir a mão. Realmente foi... o pastor Luiz teve assim, muita felicidade, muita direção de Deus para nos abençoar com esse jejum e também com todas as lives, com todas as orações, com a ceia do Senhor todos os dias, e isso foi muito poderoso para nós. Aleluia. Então, nós vamos estar entrando agora, então, pastor, no capítulo do livro, e nós queremos ouvir o Senhor, porque eu creio
o Senhor anda com o pastor Elísio muito antes de mim, e o Senhor tem a mesma unção, eu percebo, de ensino, de clareza, e nós queremos ouvir e aprender com o Senhor, porque além de supervisor, o Senhor também faz parte do Conselho Apostólico, amém? E, pastor, o capítulo desse livro, ele trata exatamente daquele episódio da vida do endemoniado Gadareno. Gadareno, exatamente. Pega os discípulos, entra no barco para atravessar do outro lado, e ele não queria apenas atravessar para andar de barco, ele não estava em um momento ali de lazer, ele tinha um propósito de ir lá atrás deste homem. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa introdução, o que levou Jesus está indo lá, do outro lado, atrás deste homem para libertá-lo. Na verdade, quando não existe nada na palavra que é por acaso. Na vida de Jesus, em Marcos, ele fala que ele veio para pregar o evangelho. E ele veio, o Senhor ungiu, ele leu o livro de Isaías e dizendo, o Senhor me ungiu para pregar boas novas, para libertar os cativos, para curar os cegos. Então, quando o Senhor Jesus chamou os discípulos e falou, vamos para o outro lado, é porque ele já tinha em mente que ele tinha um encontro marcado lá com o Gadareno. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele não foi por acaso. Aliás, deixa eu falar para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nessa noite, o Senhor Jesus não está na sua vida por acaso. Aquela pessoa que pregou o evangelho para você não pregou por acaso. Na verdade, o Senhor tinha um encontro marcado com você, como ele tinha um encontro marcado com a mulher samaritana e também com este homem possesso lá de Gadara, o Gadareno. Ele tinha um encontro marcado com ele lá. Os discípulos não sabiam, aquele homem não sabia, mas o Senhor, antes da fundação do mundo, já sabia. Então ele tinha que fazer essa passagem para que ele pudesse ir até aquele homem e fazer a obra que ele tinha que fazer na vida daquele homem. Veja bem, Jesus entrou num barco. Será que foi assim de maneira despreocupada? Será que foi assim de maneira aflita? Ou será que foi de uma maneira ansiosa? Não, foi de maneira descansada. Descansada porque ele simplesmente, ao entrar no barco, ele deitou, e a Bíblia diz que ele, estava vendo uma versão aqui, a NVT, diz que ele dormiu profundamente. Ele dormiu profundamente. Então, veja bem, eu fiz essa transição, eu fiz essa passagem do Mar da Galileia, e é uma passagem muito interessante, muito boa de fazer, e de fato dá para dar uma cochilada, né? Com o barco de hoje é mais rápido, mas naquela época devia ser muito mais lento a passagem. Então o Senhor Jesus, ele entrou no barco, e os discípulos foram remando, o Senhor Jesus deitou e estava descansando. E por que ele estava descansando? Porque logo após aquele descanso viria uma guerra. E ele estava já descansando para vencer. Então, nós só vencemos quando descansamos. O Senhor Jesus descansou para daqui a pouco ele libertar aquele homem. É muito interessante essa atitude de Jesus. Ele não estava preocupado com o vento, ou com o mar, ou preocupado com os demônios. Não, ele estava simplesmente fazendo o que ele veio para nos ensinar. Descansar. Descansar porque a batalha é do Senhor. Amém. Glória a Deus, pastor. Interessante, pastor, o senhor dizendo sobre essa questão do descanso. Os discípulos, antes de atravessar o Mar da Galileia, houve aquela tempestade, né? Exatamente. Lendo o livro do pastor Elísio, é verdade, antes de acontecer um grande milagre que Deus está para fazer na nossa vida, parece que sempre vem uma tempestade. Exatamente. Não é diferente, parece que o diabo se levantou de tal maneira, como nunca antes, contra a igreja, usando Exatamente.
epidemia como subterfúgio. E o que eu estou percebendo? Não sei se o senhor está experimentando aí na cidade de Aracaju. Alguns irmãos que estavam frios, pastor, estão loucos para acontecer o culto agora, sabe? Parece que tem males. A verdade é o seguinte, eu acabei de receber um áudio do Jean, pastoreando aqui os nossos jovens, né? E ele dizendo que os jovens estão muito motivados. Ele falou, pai, não teve... Ele falou para mim diretamente, ele falou no grupo dos pastores, ele dizendo que os jovens estão muito motivados, todos cheios de palavras de vida, todos muito animados, todos dando bons testemunhos, testemunhos de provisão, líderes que tinham células, que têm, né, células em suas casas, que os pais não são crentes, converteram ao Senhor, e os irmãos estão assim mais ousados na oração, então temos tido muitos testemunhos, e aqui na igreja diversos testemunhos, as células nossas estão cheias, graças a Deus, cheias. Nós fazemos o culto online aqui, e eu vejo mais ou menos, dá em torno de, o primeiro culto deu 210 pessoas assistindo simultaneamente, agora tem em torno de 160. Mas aí eu pedi para os irmãos me mandarem as fotos. Mas os irmãos mandam com 14 pessoas na célula, com 10 pessoas na célula, com 12 pessoas na célula, com 7, com 8. Muito raramente eu vejo 4 pessoas assistindo o culto. Quer dizer, 160, se você colocar uma média aí, vamos colocar aí 5 pessoas, dá 500, 6 vezes 5, 30, 800 pessoas assistindo. E aí depois, quando a gente vai ver as visualizações depois do culto, é em torno de 800 visualizações. Ou seja, tem pessoas que depois que nós ministramos o culto, continuam assistindo, né? E até pessoas de Santa Catarina, do Amazonas, aí mesmo de Goiás, têm assistido e têm sido abençoado. Eu tenho quase sempre feito apelo para a salvação, porque eu entendo que nós estamos no tempo de uma grande colheita. Então o diabo, esse tiro que ele deu aí com o coronavírus, vai sair pela culatra, porque a igreja ela vai explodir em crescimento. Ela já está explodindo em crescimento. Hoje nós temos visto aí igrejas indo para a rua, ajoelhar, orar, buscar a Deus, e isso aos olhos do mundo é loucura, mas nós sabemos que no mundo espiritual coisas estão acontecendo. A guerra está deflagrada, mas maior é aquele que está em nós do que o diabo que está no mundo. Amém, pastor. Glória a Deus. Concordo e também tenho percebido isso aqui em Caldas Novas e nas nossas igrejas que eu supervisiono. Realmente o testemunho tem sido iguais em todos os lugares. Está acontecendo um avivamento e salvação. Ou seja, Amém. Com certeza é os últimos dias, né, pastor? Isso é o que a gente percebe. Deus iria derramar o Espírito sobre toda a carne. Está havendo uma colheita para a volta do Senhor. Eu tenho falado sobre isso. Amém. Pastor, e dentro deste capítulo, o pastor Aloísio coloca aqui alguns sinais das pessoas que estão sofrendo opressão maligna, que era o caso desse casamento, né? E Sim. coloca aqui 4 sinais que demonstram que as pessoas estão sofrendo uma opressão. Explica ele para nós, por gentileza. E o primeiro que ele fala é que esse demoniado gadareno vivia clamando entre os sepulcros. O que significa isso, meu amigo? É o seguinte, como aquele homem estava, né, debaixo de uma possessão, ele estava possuído por um demônio, ele estava opresso, ele estava possesso, ele estava opresso, ele estava deprimido. Então, pessoas quando se encontram assim, o que elas pensam, por que ele estava em sepulcros? Né? Por que ele morava num cemitério? Né? Porque ele só via morte na vida dele. Ele não via uma possibilidade de vida. Ele não via, com aquilo que ele estava passando, ele não via uma maneira de se libertar. Então, o único lugar que ele
provavelmente ele era levado por demônios e vivia uma vida miserável, era lá no meio dos mortos, é onde ele se identificava, porque a vida dele era uma vida de morte, era uma vida completamente desprovida de alegria, de paz, de satisfação. A pessoa, quando está debaixo, né, de uma opressão, quando a pessoa está em depressão, ela só vê ao lado dela morte. Ela olha para a vida financeira, ela vê morte. Ela olha para a esposa, no relacionamento que ela poderia ter de muito prazer, ela vê morte. Ela está com os filhos, mas ela está sempre pensando em morte. Muitos pensam em se matar, em matar a esposa e matar os filhos. Certa vez na nossa célula, ainda em Goiânia, tinha um irmão, ele estava passando por uma depressão muito forte e ele pensava que ele ia matar a esposa, matar os filhos e ia se matar. Porque essas pessoas nessa condição não tem outra coisa para elas a não ser morte, porque o tempo inteiro os demônios atormentando a mente delas, atormentando, né, o corpo delas, já que ele ia para o sepulcro e ele se machucava. Então, veja bem, o que eu posso dizer é o seguinte: em Jesus, nós temos vida. Amém. Por que o sepulcro não pôde conter Jesus? Porque nele havia a vida de Deus. E quem está cheio da vida de Deus não é aprisionado por mortandade. A morte não toca nele. Então, se você está nos assistindo aí, quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele pode libertar você, se é o caso, e a sua casa de qualquer opressão, de qualquer possessão, de qualquer depressão, e vai te trazer vida plena, vida abundante. Amém. Eu concordo com o pastor Almir. É assim que vai ser na sua vida, nas nossas vidas, não vai entrar morte. Se todos aqueles que estiverem de alguma maneira oprimidos, vai sair hoje no nome de Jesus. Aleluia. O pastor Almir, que ele fala que os demônios levavam ele para o deserto, para ele ficar sozinho, né? Fala para nós essa característica. Por que também? Porque tudo que o diabo quer fazer na vida de uma pessoa é isolar ela da sociedade. O que o diabo às vezes faz na vida também de crentes que dão abertura para ele? É tirar do convívio da célula, é tirar do convívio dos cultos, dos irmãos. Eles passam a fugir dos irmãos. A pessoa, quando está, cometeu um pecado, ela se sente condenada, ela se sente acusada, ela se sente envergonhada. E aí é a mesma atitude lá de Adão. Né? Quando ele estava nu, ele teve vergonha de Deus. As pessoas, às vezes, elas também cometem pecados e elas acham que nós vamos condená-las. Muito pelo contrário. Nós queremos trazê-las de volta para o aconchego familiar, para o aconchego da célula, para o aconchego do amor do Pai. Então, o gadareno ele foi para o deserto porque essa é a tática sempre do diabo, é isolar as pessoas. Uma pessoa isolada, ela perde força. Uma pessoa isolada, logicamente, ela vai sentir muita solidão. E solidão nunca te deixa feliz, nunca te deixa alegre, nunca te realiza. Então, ele era levado para o deserto, para lugares áridos. O deserto é um lugar árido. O deserto é um lugar onde de dia você é acometido de muito calor e às noites você passa muito frio. Ou seja, você é desprovido de tudo. Aquele homem, ele era levado para o deserto para que os demônios eles fizessem as barbaridades com ele, para que o diabo sempre faz assim. Ele sempre quer destruir o Filho de Deus. Ele quer sempre destruir a obra de Deus. Ele quer sempre mostrar para Deus que a obra dele é uma obra que o diabo pode fazer o que bem entender. Mas não é assim. O Senhor, ele age nas piores condições das pessoas. A pessoa pode estar completamente envolvida em droga, em álcool, em crimes, que no momento Deus vai lá, abre os olhos dela, liberta ela, transforma ela e ela fica uma nova pessoa. Esse homem aqui, ele estava no deserto, mas estava prestes de Deus mudar a história dele e ele deixar aquela aridez para trás
e agora, por onde ele passasse, ele deixaria um manancial de vida pelas palavras do Senhor Jesus, que estava prestes a entrar na vida dele. Aleluia! Glória a Deus! Então, a tática maligna é sempre nos isolar da presença da igreja e dos irmãos. Sempre, sempre, sempre. Que o Senhor nos livre disso, e você que está nos ouvindo, então, como o pastor Alvin falou aqui bem claramente, essa é a tática maligna. Então não seja preso nisso. Procure a igreja e os irmãos para ter comunhão. Né, pastor? E fala uma coisa também, pastor Wendel. Isso não acontece só com membro de igreja, não. Isso acontece com pastores de igrejas. Nós temos que ter muito cuidado. E nós temos uma linha hierárquica muito, muito saudável. Nós somos sempre acompanhados. Nós sempre temos uma pessoa sobre nós para para falar ao nosso coração, para nos instruir. Né? Pastora Luiz, do Conselho Apostólico, está sempre reunindo, buscando direções da parte de Deus. Para isso, e depois disso, a gente passa por cada supervisor para cada pastor para a sua liderança, a liderança para as células. Então você vê que o corpo inteiro, né, está sendo alimentado, o corpo inteiro está sendo conectado nessa conexão santa e amorosa do Senhor. Pastor Almir, uau, viu? Eu fiquei agora realmente impressionado com isso que o senhor está dizendo, porque pouco tempo atrás nós tivemos muitas histórias de pastores tirando a sua própria vida, né? E glória a Deus, sim. Não tem nenhuma história na vida dele que algum pastor tirou a sua vida. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. É verdade. O Senhor é bom. Não podemos ficar isolados. Com certeza, nós estamos estabelecidos em uma estrutura saudável e que funciona. Glória a Deus. É verdade. É verdade. Outra coisa que esse endemoniado gadareno fazia, ele se autoflagelava, né? Ele se feria com pedras. Explica isso para nós, pastor. Você vê, né? O diabo nunca muda a estratégia dele. A estratégia é sempre a mesma. Hoje os jovens estão se cortando. Hoje os jovens eles fazem pactos para se cortarem. E pactos que levam até a morte. Pessoas cortando pulsos, pessoas cortando braços. E a gente vai conversar com a pessoa, você percebe que a pessoa está extremamente infeliz. O diabo sempre age dessa forma com as pessoas. Você vê, o diabo ele age de maneira tão maligna, maléfica, de uma maneira tão sórdida, que ele faz com que pessoas que teria tudo para viver uma vida boa, com pais amorosos, às vezes uma casa equilibrada, mas quando esses jovens eles começam a dar ouvido para vozes externas, para vozes de outros que não as dos pais, esses jovens começam a entrar no submundo da malignidade e da maldade. Então, lá naquele episódio de Elias e os profetas de Baal, os profetas de Baal eles começaram a se machucar para que Baal viesse, para que Baal se manifestasse. E foi um engano, porque esse Deus, Baal deles, jamais iria se manifestar diante do Deus Todo-Poderoso. Então o diabo sempre tem essa mesma tática, de levar as pessoas a se autodestruírem. O vício é uma autodestruição. Caiu. Primeiro ele levava, ele isolava, levava para sepulcros, né? Não é verdade? Depois levava para o deserto e depois feria. Ou seja, a pessoa, cada momento que passava, a vida dela ia se degradando muito mais. Né? E é triste saber que ainda existem pessoas dessa forma, hoje sofrendo desse mesmo mal, mas eu volto a repetir, nós temos uma rede de igrejas e dentro das nossas igrejas nós temos células que pulverizam a cidade
E a solução, nós temos ela, Cristo em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. O que nós temos é o que o mundo precisa, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Que em nome de Jesus, os nossos jovens, das nossas igrejas, não entrem nessa armadilha. Em nome de Jesus. Pastor Almeida, Amém. Outra coisa, eu não tinha prestado atenção no texto, mas ele estava nu, né? E essa questão de nudez tem um simbolismo muito grande na Bíblia, né? Explica para nós essa questão desse caminho. Então, veja bem, você já viu falar no Pombagira? Então a pessoa fala, se a pessoa tem o espírito da Pombagira. Geralmente, quando a pessoa fala assim, é porque a outra leva uma vida devassa, uma vida de pornografia e uma vida de licenciosidade. Então, a pessoa possessa, ela entra, eu estava falando para você, é uma sequência até ela chegar à nudez completa. A nudez completa. Tem pessoas que elas começam a ter depressão, eu já tive casos aqui em Aracaju, que a pessoa oprimida, ela ficava possessa e começava a arrancar a roupa e ficar nua. Ficar nua. E aí a família tinha que tomar cuidado e tal, senão a pessoa, moça, tirar a roupa e sair para a rua nua. Então, veja bem, a Bíblia diz que aquele homem não tinha casa, que aquele homem vivia nos sepulcros e não se vestia, não tinha roupas. Olha a situação que o diabo leva as pessoas. O que nós temos mais de sagrado é o nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Quando eu falo sagrado, é porque nós somos templo. Essa carne aqui, nela não habita bem algum. Não é verdade? Mas o Senhor habita no nosso espírito. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo ele deve estar sempre protegido. Quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que nós somos revestidos de Cristo. Mas a roupa que nós vestimos fala a nosso respeito. Então, você vê, mulheres sensuais, elas sempre vão vestir roupas sensuais, não é verdade? E elas serão olhadas por homens também que têm demônios na área da sexualidade. Então, esse homem aqui também, ele é levado a uma condição vergonhosa. Isso aí, igual eu falo, como eu falei antes, isso é para o diabo afrontar a Deus diante da nudez humana. Porque Deus é aquele que desde o primeiro pecado fez roupa para o homem. Deus estabeleceu um padrão. Ele fez roupa para o homem. É assim que Deus quer nos ver. Ele quer nos ver vestidos, né, com roupas que nos cubram, mas Ele quer nos ver também vestidos com a roupa de Cristo. Amém. Glória a Deus, pastor. E o senhor já adiantou, então, o tópico. Quando Jesus encontra com ele, Jesus liberta ele dessa legião, né? Sim. E Jesus o liberta e Jesus faz 5 coisas que o pastor Luísio fala aqui no livro para restaurar a vida dele. E a primeira coisa é essa que o senhor está falando. Jesus mexe ele de roupa. Exatamente. Quando nós nos convertemos, né, a nossa roupa espiritual tem um versículo, eu esqueci agora, mas tem certas pessoas que chegam na igreja e elas precisam mudar completamente o seu guarda-roupa. Completamente. Por quê? Porque as roupas que elas usavam, elas estavam servindo a demônios. Mas agora, elas vão servir a Deus. E a vestimenta fala da pessoa, não é verdade? Então aqui, primeira coisa que Deus, que o Senhor Jesus, né, Ele deu, quando nós convertemos, nós somos revestidos de Cristo. Quando Adão pecou, e ele estava envergonhado do pecado, ele viu que estava nu, ele, a mulher, o Senhor Deus, Ele matou um animal, e cremos que é um cordeiro, para fazer vestimentas para Adão, para que ele pudesse ver Adão através do sacrifício daquele cordeiro. Isso já estava apontando para a vida do Senhor Jesus, ele que viria, ele morreria e nós estaríamos
vestidos e revestidos do Senhor Jesus. Então veja bem, aquele endemoniado gadareno agora ele recebeu uma vestimenta nova. Aleluia. Ele que não tinha roupas, agora o que Jesus fez? Jesus, ele estava dormindo, provavelmente debaixo da cabeça dele tinha uma muda de roupa guardada para aquele gadareno. Porque de repente ele foi vestido. Quem vestiu ele? O Senhor Jesus tinha provisão da roupa para ele. Como o Senhor Jesus também tem a roupa, a provisão da roupa para nós. Hoje nós somos vestidos e revestidos de Cristo. Vestidos do amor. O filho pródigo, quando voltou para casa, o que o pai dele? Coloca nele uma roupa nova. Dê para ele dignidade. Então, Jesus estava restaurando a dignidade do gadareno, mas Jesus também iria dar uma roupa espiritual para ele. Aquele homem seria visto de maneira diferente do momento em que ele encontrou Jesus para frente. Maravilhoso isso, porque realmente a tática do diabo é expor, né, pastor? O diabo quer expor a vida do povo. E Deus quer vir para nos perdoar e nos cobrir e realmente nos restaurar. E foi isso que estava acontecendo com ele. E a segunda coisa que o pastor Aloysio fala, que é verdade, o endemoniado, no estado de endemoniado, ele não tinha juízo. Ele tinha perdido o juízo. E quando Jesus restaura ele, Jesus então dá para ele um perfeito juízo, né? Explica para mim, o que é uma pessoa sem juízo e uma com juízo restabelecido? Isso aí todo mundo sabe, Wendel. É só você, por exemplo, ter um tio que bebe no estado normal dele, sem beber. Ele é um cara legal e quando ele bebe, ele briga com a mulher, ele espanca os filhos, bate na mulher, quebra coisas dentro de casa e faz barbaridade. E quando ele acorda daquela bebedeira e ele volta a si, né, na vida normal dele, ele vê a besteira, fica envergonhado, né? Ou seja, o vício levou ele a perder o juízo. Aqui não era apenas um vício, era uma legião de demônios. 6.000 demônios tomando conta desse homem. Imagina, se um demônio na vida de uma pessoa já faz com que ela se torne, às vezes, bruta, violenta, inconsequente no trânsito, e pega faca, e pega objetos cortantes, se corta e tenta matar pessoas. Imagina, se um demônio faz isso, imagina uma legião. A Bíblia diz que aquele homem, ele era amarrado com correntes nos pés e nas mãos, e nada podia segurá-lo. Por quê? Porque tinha uma legião de demônios ali que destruía tudo que colocava naquele homem para segurá-lo. Ou seja, nada podia pará-lo. Ele estava com a força maligna dentro dele e a mente dele estava assaltada por demônios. A mente dele foi conquistada por demônios. Por isso que a possessão se dá na mente. E por isso que nós temos que transformar a nossa mente com a renovação da palavra. Os argumentos antigos que nós tínhamos anteriormente à nossa conversão, eles precisam ser mudados pelos argumentos da palavra de Deus. Por isso, você que está nos assistindo, você precisa transformar a sua mente com a palavra de Deus, não aceitar condenação, não aceitar acusação, não aceitar complexos, não aceitar traumas, não aceitar mentira do diabo sobre a sua pessoa, sobre a sua maneira de ser. Deus te ama, Deus te aceita como você está para que Ele possa transformar. Então, você não é momento. Eu passei por isso, eu era extremamente complexado. Eu tinha vergonha de sair na rua, eu me achava o menino mais feio do mundo, então eu tinha vergonha de sair na rua. Quando eu encontrei Jesus, eu descobri que eu sou lindo. Glória a Deus. Porque Jesus, ele falou que ele era meu pai e que eu sou filho amado. Se eu sou filho amado e se eu sou a imagem e semelhança dele, então eu sou lindo, porque o nosso Senhor é lindo. Amém. Eu sou diferente do senhor. Eu me achava perfeito. Agora eu acho que eu sou perfeito. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos sendo aperfeiçoados. O amor do Senhor nos aperfeiçoa.
Glória a Deus. Pastor, outra coisa que aconteceu, que o pastor Ed fala, nós vamos estar encerrando a nossa live, falando mais desses dois aspectos, que quando o Senhor liberta ele, acontece duas coisas, né? Ele não conseguia se assentar, não tinha paz, então se assenta e descansa, né? Quando você é liberto, você descansa. E depois Veja bem, ele pediu para andar com Jesus, estar aos pés do Senhor. Explica essas duas coisas para nós. Pois é, primeiro ele se encontrava em sepulcros, ele andava por sepulcros, ele era impelido para ir para o deserto. Deserto não era lugar de descanso, deserto é lugar de aflição. Agora, com Jesus, a vida dele estava mudada. Agora, o que a pessoa sem paz ela faz? Ela fica inquieta. Ela anda para cá, para lá, ela sai na rua, ela volta, ela deita, ela levanta, liga a televisão, desliga a televisão, ela come e ela deixa a comida no prato e sai. Quer dizer, a pessoa não tem sossego. Uma pessoa em paz, o que ela faz? Ela senta, ela descansa. Então, veja bem, o que ele estava fazendo? Ele se assentou. Por que ele se assentou? Porque Jesus também deveria estar assentado, falando para ele das coisas que depois Jesus falou, olha, depois você vai agora e fala para sua família. Ele sentou na atitude de descanso. E a Bíblia diz que aqueles que chegaram e viram aquilo ficaram impressionados, porque ele estava no seu perfeito juízo, vestido, sentado e conversando, ou seja, a vida daquele homem foi completamente restaurada. Agora, algo melhor ainda, ele estava sentado aos pés de Jesus, ouvindo as direções que Jesus daria para ele. Aí ele estava aos pés do Senhor, assim como Maria estava, e Maria escolheu a melhor parte, ele estava sendo orientado pelo Senhor, e depois ele fala, Senhor, eu quero ir com o Senhor. O Senhor falou, não, você vai para a sua casa, para a sua família, e lá você, o que você vai fazer? Certamente ele tinha uma família problemática, porque muitas pessoas ficam possessas dentro de famílias problemáticas. E ele precisava ir lá na casa dele, testemunhar do que Jesus fez, para que a família dele fosse liberta, para que a família dele sendo liberta pudesse alcançar outras famílias, ou seja, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era um princípio de Jesus. Ele foi para a família dele, para que a casa dele servisse ao Senhor, para que a família dele fosse uma célula, para que a família dele fosse instrumento de salvação ali naquela região que ele morava. Aliás, ele morava numa das cidades de Decápolis, né? Tinha 10 cidades para aquele homem evangelizar, e certamente ele ganhou milhares de pessoas para Jesus. Aleluia! É verdade, com certeza, porque todo mundo sabia da história dele, né, pastor? Naquela região. Ele foi testemunhar. Foi testemunhar da graça. É o que nós devemos fazer. Todos aqueles que foram libertos e agora estão no descanso, desfrutando da paz do Senhor, nós devemos levar essa paz para aqueles que estão na condição do gadareno. E são muitos, hein, pastor? Infelizmente, são muitos que estão ainda na condição dos gadarenos, e são esses que nós vamos ganhar para Jesus. Amém. São esses que nós temos a palavra de vida, a palavra da graça. São esses que serão libertos, são esses que já foram comprados, e nós temos que agora trazê-los para o reino do Senhor. Amém. Pastor Almir Dias, amém. Ore por nós, ore pelos irmãos de Caldas Novas, irmãos de Sergipe, aqueles que estão nos ouvindo, e abençoa a nossa noite com esta oração, para que verdadeiramente essa palavra seja viva e de maneira nenhuma deixemos ser influenciados pelo mundo, pelo diabo, e que possamos desfrutar dessa liberdade que o gadareno experimentou quando encontrou com Jesus. Amém. Foi rápido, né? Acabou rápido, né, pastor Wendel? Lembra que eu te falei que ia ser rápido? Pois é, ué. E achou que foi muito longo. Foi muito rápido. Vou ter que fazer outra depois. Vamos fazer outra. Você que está aí nos assistindo, põe a mão no seu coração. É bom saber que nós estamos juntos em espírito, que o Senhor Jesus está nos ouvindo. O Senhor Jesus que está em você, está em mim, está no pastor Wendel, está em nós. Fala dele com satisfação, com alegria, porque ele é bom. Senhor, nessa noite nós oramos, Pai, para que o teu amor alcance, Senhor, todas as pessoas que cruzarem os nossos caminhos, Senhor, que sejamos luzes,
Pai, que sejamos, Senhor, em nome de Jesus, sal. Senhor, que tenhamos sempre uma palavra temperada, que sempre tenhamos uma palavra da graça, não condenatória, não palavras, ó Deus, de acusação, mas palavras de amor, ó Deus, porque o Senhor, nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro, que nós possamos amar também como o Senhor ama, que nós possamos olhar para as vidas, Senhor, com compaixão, com misericórdia, com graça, e que dia a dia, Pai, essas pessoas estejam experimentando do Teu amor. Pai, peço que nesse tempo, Senhor, de falta de trabalho, de condições difíceis, que o Senhor esteja alcançando as pessoas pelo amor. Eu sei que muitas virão pelo medo. O fato, ó Deus, é que virão para um Deus que tira o medo, para um Deus que ama poderosamente. E eu abençoo, Senhor, a casa dos meus irmãos, eu abençoo a casa desses que estão nos assistindo agora. Declaro provisão espiritual, como também declaro provisão natural, declaro dispensas cheias em nome de Jesus. Declaro sua família abençoada e guardada, declaro seus filhos protegidos, declaro vocês completamente livres do mal. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, praga nenhuma chegará à sua casa, mal nenhum vai suceder contra você e a sua casa, porque o Senhor, Ele é o Altíssimo, e nós habitamos e escondemos do esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Por isso, nesta noite, nós o louvamos e o engrandecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, pastor. Amém, pastor Wendel. Prazer muito grande compartilhar com você essa hora que passou tão rápido. Eu te falei que ia ser rápido. E assim, pois é, foi mesmo. O assunto é muito bom e nós vamos estar combinando com o senhor para a gente estar fazendo outras lives. Os irmãos de Caldas Novas aqui estão pedindo que eles amaram demais. Diz para eu escrafuchar mais o senhor, para tirar mais unção. Vamos, em outra oportunidade, juntos aí compartilhar. Amém. Boa noite. Amém. Os irmãos aí de Aracaju, fique com Deus, viu? Um grande abraço. Quando estivermos juntos, comeremos um bolo de banana. Eu vou aí comer o bolo de banana. Deus abençoe. Obrigado. Paz. Tchau.